Fala criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 29 da prova de Conhecimentos Gerais da UEPG, Vestibular 2023. Aquela questão que falava sobre teorias de ácidos e bases. Uma questão muito boa, tá? Agora, bom mesmo, é você se inscrever no nosso canal, porque ó, posso te falar, conteúdos bons como esse sempre são postados para você. Agora, sem maiores enrolações, bora pra questão! Sobre ácidos e bases, assinale o que for correto. Vamos lá, é bem direta a questão. Primeiro, ó, um aminoácido alanina pode atuar como base de Bronsted-Lowry. Claro que pode, vou falar pra você. Criatura, se ele é um aminoácido, qual é a característica mais marcante de qualquer aminoácido? Esse cara tem as duas partes na sua cadeia, tá? Eu vou desenhar pra você a alanina, mas você nem teria que conhecer, tá? Deixa eu mostrar pra você. O que é um aminoácido? Dá uma olhadinha nessa estrutura que eu vou desenhar pra você. Aminoácido é assim, ó. Esse carbono tá ligado a uma carboxila, que a gente sabe que é um grupamento ácido. Isso aqui, ó, é um grupamento ácido, pois ele libera H+, esse cara sai na forma de H+, e ao mesmo tempo ele está ligado a um NH2. E o que a gente aprende na química orgânica sobre aminas? Aminas têm caráter básico. Vale lembrar que esse nitrogênio tem um par de elétrons livres, então ele pode receber um próton. Tudo bem? Isso aqui, ó, é uma base. Isso aqui é uma base, ok? E aqui nós teremos sempre um hidrogênio, tá? E no caso da alanina, o que varia de um aminoácido para o outro é esse grupo que está aqui. No caso da alanina, a gente tem um metil nessa posição. Mas volto a dizer, você não precisava saber disso, porque se é um aminoácido, esse cara tem caráter ácido e caráter básico ao mesmo tempo. Então é claro que ele pode atuar como base de Bronsted-Lowry. Para ele atuar como base, basta você colocar ele perante a um ácido. Agora, se você quisesse que ele atuasse como ácido, basta você colocar esse cara para reagir com uma base. Tudo bem? Verdadeiro o primeiro item. Vamos para o segundo? O cátion K+ pode ser classificado como base de Lewis. Ixi, essa tá errada. Eu vou falar para você o porquê. Você lembra o que é uma base de Lewis? Primeiro vamos lembrar da teoria de Lewis. Tudo bem? O que é um ácido de Lewis? É uma espécie capaz de receber par de elétrons através de uma dativa. E o que é uma base de Lewis? É quem pode fazer uma dativa com alguém. Ele pode ceder um par de elétrons para alguém através de uma dativa. Só para você poder compreender o que é a ideia de ácido-base de Bronsted-Lowry e a ideia de Lewis. Bom, vamos lá. Ó. Imagine que eu tenho uma espécie aqui, ó, que eu vou chamar de A. Tudo bem? Não vou nem colocar A para não confundir a letra com ácido e base. Vou chamar de X e Y para ficar melhor. Pode ser? Então, ó, vou chamar esse cara de X, vou chamar esse cara de Y. Tudo bem? Vamos supor que esse X já esteja estável, mas que numa determinada reação ele vai pegar um par de elétrons dele, tá certo? E vai fazer uma dativa com o Y. Tudo bem? Ele vai fazer uma dativa. Pois bem, o que eu posso falar para você? Na visão de Lewis, isso daqui é uma reação ácido-base. Esse cara está fornecendo o par de elétrons, não tá? Portanto, se esse cara está fornecendo, a gente chama ele de base de Lewis. Tudo bem? Base de Lewis. Já esse outro que está recebendo o par de elétrons, a gente chama do quê? De ácido de Lewis. Tudo bem? Essa que é a ideia. Então, uma reação ácido-base na visão de Lewis é uma troca do quê? De elétrons, tá? Na verdade, é o estabelecimento de uma dativa e o recebimento dessa dativa. Tudo bem? A base é quem cede o par e o ácido é quem recebe esse par. Portanto, o que a gente pode afirmar? Esse cara aqui é um cátion, não é? Se ele é um cátion, ele é uma espécie deficiente de elétrons. Peraí, se ele é deficiente de elétrons, ele pode receber elétron de alguém. Ele não pode doar elétron para alguém. Tudo bem? Então esse cara, se numa reação ele fosse atuar de alguma forma, pensando na teoria de Lewis, ele atuaria como ácido, já que é uma espécie deficiente de elétrons. Então grava, base é uma espécie que tem elétron sobrando. O que é o ácido? É alguém que é deficiente de elétrons. Portanto, esse item aqui é falso. Vamos para o próximo? Item 4, ó. O trifluoreto de boro, BF3, é um composto que pode ser classificado como um ácido de Lewis. Cara, isso daqui é verdadeiro. Por que o BF3 pode ser classificado como um ácido de Lewis? Eu vou te mostrar. Porque esse cara é deficiente de elétron. Não sei se você lembra, mas dá uma olhada, ó. O boro é um elemento da família 3A da tabela periódica, enquanto que o flúor é um elemento da família 7A. Bom, agora olha que coisa interessante. Se o boro é da família 3A, ele só tem 3 elétrons de valência, não é? Só que tem um detalhe. Ele tem 3 elétrons de
valência, só que ele não se estabiliza com 8, ele se estabiliza com 6. É por isso que ele está ligado a 3 átomos de flúor, tudo bem? Porque assim ele consegue sua estabilidade. Então, ó, quem que é o BF3? Esse daqui, ó, é o boro ligado a um flúor, a outro flúor e a outro flúor. Perceba a quantidade de elétrons que ele fica. O boro tem 1, 2, 3 elétrons no normal. Mas como ele está fazendo essas ligações, ele vai ficar com quantos ao todo? Com 6. Tudo bem? Então ele está estável assim. Só que, ó, eu tô falando para você que esse cara é um ácido de Lewis. O que a gente falou que era um ácido de Lewis? É uma espécie deficiente de elétrons. Tudo bem? É alguém que pode receber um par de elétrons de alguém de alguma forma, não é? E é justamente isso que acontece aqui. Embora esse cara seja estável, ele tem orbital vazio, né? E esse orbital vazio ele pode utilizar para acomodar o quê? Novos elétrons, mesmo porque ele não está com o octeto completo. Então ainda cabem mais 2 elétrons para ele. Então se, por exemplo, ele se aproximar de uma base, vamos supor isso daqui, ó, uma espécie X-, alguém que esteja com elétrons sobrando. Essa espécie X- pode estabelecer o quê? Uma dativa com esse boro, formando uma espécie, né, que a gente fala que é o produto dessa reação ácido-base. Bacana? Então, ó, o boro, tá? Assim como o alumínio, são elementos que geralmente aparecem em vestibular. Posso te dar uma dica? Grava essa informação que eu vou te falar, tá? Quais são os principais ácidos de Lewis que costumam aparecer para você no vestibular? Quando a gente pensa em ácido de Lewis, composto de boro, como por exemplo, BF3, BH3, não esquece do boro. Outro, quer ver, ó, AlCl3, pelo mesmo motivo. O alumínio, um detalhe, tá? Aqui ele faz ligação covalente com cloro, tá? E esse alumínio que está aqui, ele tem orbital vazio, ele pode acomodar novos elétrons. Ele também aparece. Um outro, ó, ZnCl2, FeCl3, esses caras aparecem muito. Então, quando a gente falar de ácido de Lewis, grava boro, alumínio, zinco e ferro. Esses compostos aqui, eles são ácidos de Lewis. Tudo bem? Então, eles podem acomodar novos elétrons. Agora a gente vai para a última. Quer ver? Nesta equação, bicarbonato mais H3O+, em equilíbrio com H2CO3 e água, ele fala que o íon bicarbonato, que é esse cara aqui, atua como base de Bronsted-Lowry. Cara, eu tenho uma dica para te dar. Quando eu vou falar em teoria de Bronsted-Lowry, a gente pensa assim, o que é o ácido de Bronsted? Quem doa próton. O que é a base de Bronsted? É quem recebe o próton. Próton é H+, próton é H+. Então, quando a gente pensa em Bronsted-Lowry, eu estou pensando em transferência de H+. Um que vai doar, que é o ácido, e outro que vai receber, que é a base. Então, por exemplo, ó, como que a gente pode analisar essa reação? É muito fácil. Compara essa espécie aqui, tá, com essa daqui, porque elas são parecidas, não é verdade? Me diz uma coisa, para esse cara se transformar nesse daqui, você concorda que ele tem que receber um hidrogênio? Digo mais, ele vai ter que receber um próton, então a H3O+, vai ter que transferir um próton para ele. Se eu junto H+ com HCO3-, dá H2CO3. Se eu tiro um próton desse cara, que era H3O+, ele vira apenas H2O. Então a gente pode classificar agora. Se esse cara doou, a gente fala que ele é um ácido. Se esse cara aqui recebeu, ele é uma base de Bronsted-Lowry. Agora, posso te contar uma coisa? Se desse lado esse cara é uma base, o seu conjugado... O que é um conjugado, professor? O par conjugado é um par que esse cara vai fazer do outro lado da equação, cuja diferença entre eles é apenas um próton, apenas um H. Se esse cara aqui é uma base, o seu conjugado obrigatoriamente vai ser o quê? Um ácido. E esse outro é a mesma coisa, ó, H3O+ e H2O. A diferença entre eles é um próton, eles são um par conjugado. Se esse cara é ácido, a água vai ser o quê? Uma base. Então você consegue matar. Portanto, o que ele falou aqui estava verdadeiro. Ele falou que esse íon bicarbonato, ele atua como base de Bronsted-Lowry. Detalhe, agora eu vou te dar uma dica que vai te salvar no vestibular. Uma dica, tá? Você não precisa pensar nisso tudo, não. A minha dica pra você é a seguinte, ó. Esquece esse H+ que foi doado, esquece isso tudo que eu coloquei pra você. Agora eu vou te dar uma dica rápida. Sabe como é que você descobre quem é ácido e quem é base? Faz o seguinte. Primeiro identifica um par conjugado. Eu sei que o par conjugado do HCO3- é o H2CO3. Agora grava essa regrinha. Num par conjugado, sempre quem tem mais hidrogênios é o ácido. Vou repetir, num par conjugado, sempre quem tem mais hidrogênios é o ácido. Portanto, nesse par, HCO3- e H2CO3, quem que tem que ser o ácido? Esse cara, né? Esse cara é um ácido. Consequentemente, o conjugado é base. Ao lado de uma base, eu tenho um ácido. Ao lado de um ácido, eu tenho uma base. Cara, você mata qualquer questão assim. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha acertado, tá? E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no nosso canal, porque posso te falar, eles sempre são postados por aqui. Bom, valeu! Até o próximo vídeo e se você ainda não viu os anteriores, tá aqui pra você nesse card. Valeu, gente!